Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso culto de celebração ao Senhor. É um prazer, uma honra estar juntos aqui adorando ao nosso Deus. Momento de agradecer, de bendizer e exaltar o nome do Senhor. A Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Independente da situação que você se encontra neste momento, você tem motivos para agradecer a Deus, porque você tem vida, você está aí e você está junto conosco, e vamos juntos adorar o Criador dos céus e da terra. E eu tenho certeza que este culto, Deus vai trazer algo muito especial para as nossas vidas. Vamos orar, entregar ao Senhor as nossas vidas, entregar ao Senhor os nossos problemas, as nossas causas, porque eu tenho certeza, grandes coisas tem o Senhor para fazer por nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por este momento. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor traga uma bênção especial para cada um dos teus filhos que estão juntos conosco neste momento tão ímpar de adoração. Que o Senhor sonde a nossa mente, o nosso coração, prova os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pela vereda da tua justiça. Por amor ao teu nome nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, para que possamos servir ao Senhor, Pai, com integridade, com honestidade, com temor e tremor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos ao Senhor este culto. Declaramos que só o Senhor é Deus. Declaramos que tudo aquilo que será ministrado é para a honra, glória, louvor e domínio do teu nome. Tenha liberdade, Espírito Santo, para fazer em nós o querer e o efetuar, em nome de Jesus Cristo. Vamos juntos adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E é neste mesmo Espírito que nós vamos adorá-lo, exaltá-lo, bendizer o seu nome. Aleluia, papai. Tu és adorado, o teu nome é santo. Obrigada porque com cordas de amor o Senhor nos atrai à tua presença. Nós somos gratos a ti pela tua entrega ali na cruz do Calvário. Somos gratos a ti porque o Senhor escolheu se entregar para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo.
Aleluia, Jesus. Tu és santo, Tu és exaltado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós, por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. E hoje Ele nos lava de todos os pecados, Ele nos purifica, Ele nos transforma, Ele nos restaura. E hoje nós temos livre acesso ao Pai e podemos adorar em espírito e em verdade. Nós te glorificamos, Jesus, nós te exaltamos por essa graça, por esse amor, por essa bondade. A cruz, ela não foi o fim, mas ela foi o início de uma vida eterna que o Senhor preparou para nós. E nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos. Aleluia. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amados, é um momento muito feliz para mim estar novamente participando das ministrações aqui no nosso ministério. Estive alguns dias parados, mas estou de volta para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a fazer uma oração. Amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez a nossa vida diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. O Senhor disse que Sua palavra jamais voltaria vazia, sem antes fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que te apraz. E eu tenho certeza, ó Deus, que o prazer do Senhor é que nós possamos ouvir, receber essa palavra, e que essa palavra venha produzir os frutos necessários, fruto de transformação, de vida, para que nós possamos nos tornar melhores filhos, tornar melhores servos, tornar melhores amigos, tornar melhores em tudo que nós viermos a fazer na Tua casa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, hoje é o dia da nossa ceia, né? Então temos culto às 8 horas da manhã, às 10, temos culto também às 17 horas e às 19 horas. Então, amados, você que está na sua casa, você que está pensando que vem ou não à igreja participar da ceia, sinta-se à vontade em participar em um desses horários em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra bem rápido com a igreja. Você, mesmo que não esteja de corpo presente, mas você está na sua casa, reunido talvez juntamente com sua família, abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nós estaremos lendo apenas 1 ou 2 versículos. Mateus, capítulo 16, vamos ler o verso 24. Mateus 16, 24. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse texto é um texto que nós já ouvimos muitas vezes na igreja, muitas vezes nós já lemos, e como a palavra de Deus ela é viva, com certeza ela vai falar mais uma vez ao seu coração de uma forma diferenciada. Amém? Então, queridos, Jesus chega a dizer para os seus discípulos, fazendo uma proposta, né? Em outros evangelhos diz que diante da multidão e seus discípulos Jesus disse isso. E aqui no Evangelho de Mateus diz que Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me. Outras traduções dizem: Se alguém quiser vir após mim. E outra ainda diz assim: Se alguém que quer ser meu seguidor. Mas tudo está na mesma linha, na mesma situação. Jesus começa com o termo se. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer acompanhar-me. Esse termo se, a gente entende que não depende, não é uma ordem que Jesus está dando, mas Ele está deixando ali as pessoas, aqueles discípulos à vontade para optar por essa tomada de decisão. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer acompanhar-me. Então, esse termo se é sinal que nem todos vão querer. Pode ser que dentre
uns não vão querer. Uns vão querer sim, mas outros não. Jesus não obrigou, não está aqui obrigando ninguém a nada, mas Ele está deixando a gente à vontade para fazer esta opção, fazer esta escolha. Se alguém quiser ir após Ele, se alguém quiser acompanhar Ele, primeira coisa que tem que fazer, negar a si mesmo. Algo difícil. Negar a nós mesmos é algo muito difícil. Negar a nós mesmos é nós perdermos, né, o direito de coisas que nos agrada, desejos que nos satisfaz, prazeres que nos controla ou nos domina. Negar a si mesmo, a nós mesmos, é nós entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, perder o controle da nossa vida, da nossa própria vida. Isso é negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos é a gente fazer com que a vontade, o desejo de alguém que está do nosso lado, um irmão, alguém da nossa família, o desejo, a vontade dele é superior à nossa. Então é nós abrirmos mão. Negar a nós mesmos é perder. Negar a nós mesmos é abrir mão daquilo que é importante para nós. É deixar os nossos desejos, aqueles desejos que nos controla, nos domina, e viver em santidade. Isso é negar a nós mesmos. Abrir mão, perder. E o ser humano, o homem, genericamente dizendo, uma coisa que ele é altamente competitivo. E pelo fato de ser competitivo, ele não gosta de abrir mão de certas coisas. Perder, por exemplo, é uma dificuldade muito grande que temos. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Desde criança nós somos acostumados com isso. Quando criança a gente estava ali jogando aquelas bolinhas de gude ali com o nosso vizinho, nosso irmão, um primo, um parente, e nós não gostávamos de perder. Perder machuca, perder dói. Perder a gente acha que a gente está diminuindo, nos reduzindo. Perder. Então, esta foi uma das condições de se tornar um discípulo de Jesus e seguir Jesus. Negar a nós mesmos. E logo em seguida ele vem com outra proposta. Além de negarmos a nós mesmos, ele diz: tomar a sua cruz. Tome a sua cruz. A sua cruz. O interessante é que ele não fala assim, tome a minha cruz, mas ele fala, tome a sua cruz. Isso significa que cada um de nós temos a nossa cruz para carregar. Nós temos a nossa cruz para suportar. E voltando à história, a cruz era vista como algo maldito, pelo fato de quem fosse crucificado naquela época eram só pessoas de más índoles, só a pior espécie de pessoa é que era crucificada. E o interessante é que a pessoa que seria crucificada, após o julgamento dela ali, o veredito ali, a partir dali então, daquele ponto ali, ela já pegava a cruz
a qual ele seria crucificado. E aquela pessoa passava então pelas ruas, vielas da cidade, até chegar no local onde haveria a execução, onde aconteceria a crucificação. E era algo assim, visto como humilhante, porque ia mostrar para todo mundo: eu sou a pior das espécies de gente, eu sou o pior ser humano, porque vou ser crucificado, eu estou carregando a minha cruz. Mas voltando aqui para o texto, e hoje nos nossos dias, muitas vezes nós atribuímos a nossa cruz, como alguém que nós devemos suportar, como uma situação que nós devemos suportar, como algo aterrorizante que devemos suportar. Muitas vezes a gente costuma dizer: ah, fulano de tal é a minha cruz, a minha cruz é minha esposa, a minha cruz é meu filho que não me obedece. Queridos, nós devemos atribuir não só coisas negativas à cruz, mas a cruz, a partir do momento que Jesus fala assim: tome a sua cruz. Ao ter essa atitude de tomar a cruz sugerida a nós, não quer dizer que essa cruz vai ser um problema ou uma situação a qual nós vamos viver ou passar momentaneamente. Mas a cruz, em outro contexto lá, diz que nós devemos tomar a cruz todo dia, dia após dia, tomar nossa cruz. Então é algo que vai fazer parte da nossa rotina. A nossa cruz vai fazer parte da nossa rotina. Se você está de pé andando, você está carregando a sua cruz. Se você está deitado, descansando, a sua cruz está sobre você. Porque é algo que vai estar continuamente sobre você, sobre nós, sobre mim. Após eu tomá-la, o único dia, o momento que eu vou deixar essa cruz, o dia que Jesus me chamar, o dia que eu partir. Porque essa cruz, ela tem que ser carregada, essa cruz, ela tem que ser transportada, essa cruz tem que ser levada dia após dia, cada um dos nossos dias, até a consumação da nossa vida, até Jesus nos chamar. Volto a dizer que não é algo momentâneo. Por isso então, nós não podemos atribuir uma situação, uma dificuldade como a cruz, uma cruz em nossas vidas, que nós devemos suportar ou carregar. Porque as dificuldades vêm e vão, situações de adversidades vêm e vão, e a cruz não vai e vem, ela tem que estar permanente, ela tem que estar sendo carregada, dia após dia. Então quando a gente fala, geralmente a esposa fala: meu marido, esse cachaceiro, esse viciado é minha cruz, essa é a cruz que eu carrego, essa é a cruz que eu suporto. Eu te digo, querido, querida, esse marido, dessa forma que você pensa que ele é e diz que ele é, ele não é a cruz para o que você carrega. Carregar a sua cruz não é suportar esse marido. Carregar a sua cruz é você demonstrar amor, demonstrar zelo para com ele, sendo seu marido, mesmo ele sendo dessa forma. Isso é carregar a cruz. Você diz que seu filho que não te obedece, seu filho que é difícil, que é a sua cruz, ele não é a sua cruz. A sua cruz é você amar o seu filho, querer bem pelo seu filho, mesmo ele sendo difícil, mesmo ele sendo desobediente, mesmo ele estar andando por caminhos errados. Então o seu filho não é a sua cruz. A sua cruz é atitude.
que você vai ter com esse filho difícil. A sua cruz é a atitude que você vai ter com esse marido difícil, com essa esposa difícil. O seu patrão não é sua cruz, que fica te ordenando a fazer as coisas, talvez até esbravejando, te dando ordens. Ele não é sua cruz. O seu trabalho que você desenvolve lá na empresa que você trabalha, que você não gosta de fazer aquilo, não é a cruz que você carrega. Carregar a cruz é você fazer esse trabalho que você detesta fazer, com maior zelo, como se fosse para o Senhor. Isso é carregar a cruz. Carregar a cruz é você respeitar o seu patrão, quando ele te dá uma ordem, para fazer aquilo que você detesta fazer. E fazer com zelo. Fazer como se fosse para o Senhor. Isso é carregar a cruz. Isso é carregar a cruz. Como eu disse, a cruz não é algo momentâneo. Muitas vezes nós podemos até estar no momento de alegria, felicidade, mas a cruz está sobre nossos ombros. Ela está sobre nós. Não é? A sua cruz não é a enfermidade que você está passando. Carregar a cruz é você mesmo passando por essa enfermidade, é você saber que você vai ser curado, que você está passando por essa situação, mas a cura virá. Você vai ser liberto desse mal. Você sabe que quem controla a sua vida é o Senhor. Então, se você está passando por esse problema de enfermidade, você tem que entender que isso não é uma cruz na sua vida. Não é uma cruz. Cruz não é algo que nós devemos ver como algo, uma desgraça em nossa vida. Mas cruz, na visão de Jesus, é um propósito. A cruz que Jesus carregou foi um propósito que ele teve. É um propósito. Jesus carregou a cruz. E ele começou a carregar a cruz desde o dia que ele decidiu tomar forma de homem e vir aqui a essa terra. Ele já começou a carregar a cruz, porque foi a maior humilhação. É ele como Deus se fazer homem, se tornar homem. Ali já começou a cruz na vida de Jesus. Ali já começou ele carregar a cruz, por ele ter se tornado homem, por ele ter reduzido a tanto, mas com propósito, a nossa salvação, a salvação da humanidade. Por isso que ele tomou sobre ele a cruz. Tomou sobre ele a cruz. E o interessante, que ele vem dizendo ainda, né? Ele fala, tome a sua, nega a si mesmo, tome a sua cruz, e o que nos faz, e o que nos torna aptos a tomar a cruz, é negarmos a nós mesmos. Se nós não negarmos a nós mesmos, jamais nós vamos nos capacitar ou estar aptos a carregar a cruz, se não negarmos a nós mesmos. Porque a cruz é algo que nos diminui. A cruz é algo que vai fazer com que nós vamos perder algo, perder vontade, perder os desejos de muitas coisas. Então, quem não nega a si mesmo jamais vai passar para a segunda fase, que é tomar a cruz. Primeira fase, negar a nós mesmos. Segunda, tomar a cruz. Então, se você não negou a si mesmo, jamais você vai passar para a segunda fase, que é tomar a cruz. E por último, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Como que a gente
pode seguir alguém. É caminhando, é trilhando, é passando pelos mesmos caminhos que a pessoa que nós estamos seguindo passou. Então, os mesmos caminhos, os mesmos trilhos que Jesus percorreu, nós vamos percorrer. Porque se nós vamos segui-lo, nós temos que passar por onde ele passa. Não tem como a gente seguir alguém sem passar pelo caminho que esse alguém passou, ou está passando. Não tem como. Se nós formos seguir alguém, nós temos sim trilhar o mesmo caminho que a pessoa trilhou. E se nós formos trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou, nós temos, após negarmos a nós mesmos, após pegar a nossa cruz e seguirmos, é passar pelo mesmo caminho que ele seguiu, que ele passou. E ele, ao tomar a cruz dele, primeiramente negar a ele mesmo, que ele era Deus, rei, e se tornou homem, negou a si mesmo, tomou a sua cruz a partir dali então, né, ao ponto de diminuir tanto, se tornando homem, e tomando a sua cruz a partir dali, e logo em seguida tomou a cruz, verdadeiramente, quando ele pegou a cruz ali, que simbolizava os nossos pecados e as nossas, todas as nossas mazelas, e foi a caminho da execução, a caminho do lugar, do monte onde ele ia ser crucificado. Ele teve um propósito em tudo isso. Cruz é propósito. Se nós tivermos como cristãos um propósito em nossas vidas, em seguir Jesus, em nos tornarmos um discípulo dele, nós temos que ter este propósito. Temos que ter este propósito. Seguir Jesus, trilhar o caminho que ele trilhou. Seguir Jesus, e após ele, né, é passar por onde ele passou, sendo humilhado, sendo maltratado. Quando a gente, nos dias de hoje, até mesmo nos dias de hoje, quando a gente vai falar da palavra de Deus, da Bíblia, da pessoa de Jesus para alguém, muitas vezes nós somos maltratados. As pessoas nos ignoram. As pessoas nos taxam como pessoas fúteis, ignorantes, totalmente fora, né, do que dita as coisas desse século. Está por fora. Nós temos sim que ter essa atitude, amado. Querido, talvez nós nem temos a coragem, né, que deveríamos ter para tomar essas atitudes. Talvez nem temos coragem. Mas nós temos que ter, realmente, tomar um passo, dar um passo, uma decisão. Muitas vezes onde falta coragem tem que ter decisão. Onde falta capacidade, temos que ter realmente atitude. Onde faltam essas coisas, tem que passar outras. Onde falta coragem, tem que ter uma atitude, tem que ter decisão, temos que estar decididos. E Jesus nunca nos obrigou a nada. Nunca nos obrigou a segui-lo. Nunca falou que nós éramos obrigados a segui-lo. Haja visto esse versículo. Se alguém quiser, se alguém quiser. Se um dia, eu, por minha vontade própria, tomei a decisão de segui-lo, então eu tenho que negar a mim mesmo. Tenho que tomar minha cruz e ir após ele.
ia após ele. Tem muitas pessoas que ficam pelo caminho, ficam só no negar a si mesmo. Talvez negou a si mesmo, negou a tantas vontades que ele tinha, perdeu até mesmo o controle de tantas situações da vida dele. Mas na hora de pegar a cruz, não pegou, não suportou, ou ignorou. É uma decisão exclusivamente nossa. Decisão exclusivamente nossa. Mas quem toma a decisão de negar a ele mesmo, de carregar a cruz, tomar sobre si a cruz e seguir Jesus, é uma das decisões mais acertadas que o ser humano pode tomar na vida dele, é essa. Muitas coisas virão após essa tomada de decisão. Muitas. E o resultado dessa tomada de decisão, nós vamos ver que valeu a pena. Valeu a pena negarmos a nós mesmos. Valeu a pena nós tomarmos a nossa cruz. Valeu a pena nós trilharmos os caminhos, os trilhos que Jesus trilhou, os passos que Ele deu. E isso você tem que ser dia após dia. Não é algo, vou experimentar, né? Vou experimentar. Aqui não tem nada disso de experimentar, não, amado. É decisão mesmo. Vou ver se vou aguentar. Vamos ver se eu vou suportar. Não é? A gente muitas vezes acha que quando a gente vem para o Evangelho, a nossa vida vai mudar como um estalar de dedos. Muitas pessoas têm pregado o Evangelho só do quero, me dá. Deus é obrigado a me dar as coisas. Deus é obrigado a fazer isso para mim. Como se Deus fosse o servo e Ele é o Senhor. Mas tem muitos líderes religiosos que estão fazendo disso, fazendo com que os seus seguidores sejam senhores e Deus o servo. Deus tem que dar, Deus é obrigado a dar. Deus não é obrigado a nada. Deus não é obrigado a nada. Muitas pessoas pensam dessa forma, porque tem tido isso aqui nesse mundo, nos dias atuais, tem tido esse tipo de ensinamento. Vem para o Senhor, vem para Jesus, que você hoje é empregado, amanhã você é patrão. Vem para Jesus, que hoje você tem um carro 10 anos de uso, você vai ter um carro 0. Vem para Jesus, que você hoje mora no barracão de aluguel, amanhã você está na casa triplex. É a coisa que a gente ouve. Vem para Jesus, que você vai deixar de carregar essa cruz que você carrega. Enquanto Jesus fala que a gente tem que tomar a nossa cruz dia após dia. Vem para Jesus, que você vai parar de sofrer. Vem para Jesus, que você vai parar de perder. Tanto é que aqui, em sequência desse versículo aqui, o próprio Jesus diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quer perder a sua vida por minha causa, encontrará. É uma perda relativa. Aparentemente a perda, mas no fim é um ganho. O resultado é um ganho. E um ganho sem tamanho. Servir a Deus, servir ao Senhor. Se Jesus não tivesse tomado a atitude de descer essa terra, se fazer homem, em figura humana, passar por tudo que Ele passou,
carregar aquela cruz por aquelas vielas, aquelas ruas, aquela cidade, e ir até aquele monte para ser crucificado. Nós não teríamos hoje o direito de estar celebrando a ceia. Nós não teríamos isso. Nós não teríamos. Ai de nós se ele tivesse fracassado no propósito de carregar a cruz. Ai de nós se ele tivesse fracassado ou fraquejado em negar a si mesmo. Ele, como homem, quando ele estava ali no Getsêmani, ele rogou ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha. Queridos, eu sei que os dias atuais não são os melhores. Interessante, a gente está generalizando muito em falar que os dias atuais não está sendo bom para ninguém. Mas para algumas pessoas, os dias atuais estão sendo bom. De uma forma ou outra está sendo bom. Né? Não quero entrar em detalhes. Mas para algumas pessoas, os dias atuais têm sido bom. Mas uma das coisas mais desagradáveis que tem acontecido nesses dias, né, a igreja, por exemplo, não poder estar reunindo. Há pouco tempo atrás, a gente tinha aqui reunido 200, 250 pessoas, fazendo aquele louvorzão para o Senhor, adorando a Deus. E hoje estamos, né, com várias e várias restrições, porque nós também devemos e temos, né, a obrigação de obedecer às leis impostas pelos homens, pelas autoridades, porque nós cremos como igreja que toda autoridade foi constituída por Deus. E se nós desobedecermos hoje, nós estamos negando o que nós muitas vezes falamos. Então está sendo difícil, está sendo ruim. Mas se isso não fosse permissão de Deus, nós não estaríamos passando. Se está acontecendo isso, porque assim Deus permitiu. É permissão dele. Foi permissão dele e é permissão dele. Porque ele é soberano. O que é ser soberano? Ser soberano é não ter ninguém, se tratando de autoridade, como uma autoridade soberana, é não ter ninguém mais com uma autoridade superior a dele. E ele é soberano. Então, se isso está acontecendo, porque ele permitiu e está permitindo. Mas na hora certa, ele vai dar cabo nessa situação. Eu creio assim. Então, voltando para a palavra, amado. Talvez você, nessa dificuldade que está passando, você até tem dito que em abandonar a cruz. Talvez você chegou a entender de uma forma bem equivocada que isso não vale mais a pena, servir ao Senhor. Equivocadíssimo. Talvez pelas circunstâncias da sua vida. Eu não sei o que você está passando ou está vivendo, como você também não sabe o que eu estou passando e vivendo. Mas uma vez que nós tomamos a decisão de seguir ao Senhor, amados, não vamos abrir mão disso. Por mais difícil que estejamos passando por adversidade, todas as adversidades, não vamos abrir mão disso, de permanecer no caminho, de permanecer trilhando o caminho que Ele trilhou, seguindo Ele. Querido, vou dizer algo para você aqui. Talvez você
até negou você as suas vontades. Talvez você tenha até carregado e suportando a sua cruz. Mas você está paralisado. Você está inerte. Não está seguindo Jesus, não está caminhando, indo após Ele. E hoje, a palavra que eu tenho para você, querida, é para você permanecer caminhando, indo após Ele, não parando, não olhando para trás, não retrocedendo, porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Mais uma vez eu digo, não sei o que você passa hoje, qual é a sua dificuldade, mas também você não sabe quais são as minhas. Tem um termo que o povo do mundo diz, né? Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Talvez hoje você está achando difícil ser você. Mas talvez hoje você está achando ser difícil ser você, é porque você abre mão daquele que pode te ajudar, daquele que pode te sustentar, daquele que pode te carregar nos braços quando você não tem condições de andar mais. Talvez hoje você está assim dessa forma, porque você não tem dado conta que você perdeu até mesmo o primeiro amor. E aquele que perde o primeiro amor, ele fala aqui para a gente voltar onde a gente caiu. Que isso sirva para nós fazer uma introspecção sobre a nossa própria vida. Talvez algo que nós cometemos ou fizemos outrora, hoje nós estamos colhendo os frutos amargos desse prazer que tivemos, dessa decisão errada que tomamos, e hoje nós estamos pagando o preço dessa decisão. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para você, seguir Ele. O Senhor está dizendo para nós seguirmos Ele, para nós não queremos ganhar a nossa vida, porque se nós quisermos ganhar a nossa vida neste mundo, nós vamos perdê-la. O que é isso? Ganhar a nossa vida é nós andarmos nos nossos próprios deleites, fazer o que quer. Quando eu disse inicialmente que negar a nós mesmos, entregar o controle da nossa própria vida ao Senhor, não quer dizer que nós vamos ter vontade alguma. Não é quer dizer isso. Estou dizendo que aquelas vontades que nos escravizávamos, colocar nas mãos do Senhor, colocar nas mãos de Deus. Porque tem vontades, tem desejos, tem atitudes que nos envergonha, que nos escraviza, que é uma derrota para nós. É isso que nós temos que abrir mão. A palavra de Deus diz que naquela cruz, o Senhor fez maldito em nosso lugar. Então tudo aquilo, querido, que faz de nós pessoas malditas, nós temos que abrir mão, negar essas coisas, negar, e seguir Jesus, viver a vida que Jesus quer que nós vivamos, sem abandonar a cruz. E mais uma vez eu digo, cruz não é sinal de desgraça na vida de ninguém. Cruz é propósito, propósito de vida, propósito de vida. Jesus não abriu mão da cruz.
Pelo contrário, foi até o fim. Foi até o fim. E gostaria de compartilhar com os irmãos uma outra palavra aqui que diz lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo, um exemplo de seguidor de Jesus, de conversão. Ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo chegou a certa vez a dizer que nada para ele mais valia, a vida dele não valia mais nada para ele. E nós temos também que tomar a atitude de sermos dessa forma. Ah, mas é difícil demais, ninguém faz isso. Faz, querido. Tem pessoas que ainda estão com o desejo, né? Ainda estão conscientes do que o que é servir e seguir a Jesus. Tem uns que seguem só na bênção. Tem uns que seguem só se ganhar. Mas pelo contrário, para segui-lo nós temos que perder. Mas por que tem pessoas que pensam ainda dessa forma? Porque são mal instruídas. São mal instruídas por líderes que deveriam ensinar a verdade, o que está escrito na palavra. Mas pegam alguns versículos isolados e lança na mente e no coração das pessoas. E faz com que aquele versículo seja para toda a vida daquela pessoa. Tem pessoas que vivem em cima de um versículo o resto da vida, a vida toda. Talvez alguém ministrou na vida dele um versículo há 20 anos atrás e ele tem isso como verdade absoluta para a vida dele. Ah, Deus te levantou como cabeça e não como cauda, não por cauda. Ou seja, eu tenho que estar só no topo. Eu tenho que estar só no auge. Eu tenho que estar só na bênção. Tem gente que é capaz de chegar perto de alguém quando está passando uma tribulação, um irmãozinho, e fala assim: você está passando por isso, então você não serve o Deus que eu sirvo. Porque o meu Deus não deixa ninguém passar por dificuldade. Meu Deus não tira nada de ninguém. Na Bíblia nós temos um exemplo tão grande de um homem que passou por situação assim estarrecedora. Jó. Era um homem íntegro. Deus o conhecia. Mas, no entanto, passou por tudo aquilo. E hoje, muitas vezes, qualquer coisa que a gente passa, qualquer perda que temos, acha que Deus nos abandonou.
Outrora era tão saudável, tão ativo na igreja, mas vem uma enfermidade, vem uma situação que afeta a saúde. Ah, Deus me abandonou. Que Deus é esse? Esse Deus que está passando com você, nessa enfermidade. O Deus que está passando com você nessa tribulação que você está vivendo. É o mesmo Deus que te chamou e que você recebeu e depois das coisas passou por um tempo tão abençoado. É o mesmo Deus que está com você nesse problema difícil. O mesmíssimo Deus. O mesmo Deus que estava com você quando você estava com a conta bancária, né? Bem abarrotada. Hoje está no negativo, está no vermelho. O mesmo Deus que estava com você lá é o mesmo Deus que está com você agora, quando você não tem uma conta da mesma forma. O mesmo Deus que estava com você quando a sua família estava toda reunida, todo mundo junto, todo mundo na igreja, é o mesmo Deus que está contigo, com um filho ou 2 filhos que saíram da igreja, da presença de Deus, e está no mundo, está vivendo desobediência. É o mesmo Deus que estava lá com você naquela época, está com você agora. O mesmo Deus. Nós é que nos distanciamos dele, porque Deus não tem filho preferido, mas com certeza tem filhos mais chegados a ele. O pai não tem filho preferido, mas com certeza tem filho mais chegado ao pai. A diferença é essa. Não é o pai que é mais achegado ao filho, é pelo contrário, é o filho que é mais achegado ao pai. Então nós, para querermos desvirtuar a coisa, a gente muda o contexto. É o pai que tem filho preferido, mas não é. É o filho que honra mais o pai. É o filho que agrada mais o pai. E para terminar, amados, um conselho que eu deixo para nós como igreja: nunca sairmos do caminho. Está difícil? Tá. Permaneça no caminho. Está ruim? Tá. Permaneça no caminho. Está mal? Tá. Permaneça no caminho. A cruz está pesada? Tá. Continue carregando ela. Tem pessoas que estão te martirizando? Tá. Negue a si mesmo. Ama essa pessoa. Viva bem com essa pessoa. Ajude essa pessoa se necessário. Tem muitas situações dessas. Uma pessoa difícil em nossas vidas, muitas vezes acontece, é para mudar o nosso próprio caráter. É para moldar o nosso caráter, queridos. E muitas vezes a pessoa está trabalhando no nosso caráter e a gente não está vendo. A gente fica orando: Deus, trabalha na vida desse fulano. Mas o contrário, Deus quer usar essa pessoa para trabalhar em nós. Eu gostaria de convocar você que está na sua casa neste momento, a fechar seus olhos, para a gente estar fazendo uma oração em nome de Jesus. Gostaria que você revesse seus conceitos, que você pensasse melhor a respeito da forma a qual você tem vivido. Gostaria de chamar o pessoal do louvor para a gente estar
adorando o Senhor em nome de Jesus. E essa palavra veio muito de encontro à minha vida, porque nos últimos tempos eu tenho passado por momentos muito difíceis em se tratando da minha saúde. Toda a igreja provavelmente sabe disso. Mas em momento algum eu blasfemei contra o Senhor. Já chorei, já gritei de dor, mas em momento algum eu achei que eu não merecia estar passando por aqui. Se está acontecendo assim é porque assim Deus quis. Como eu disse, naquele dia 31 de dezembro do último ano, quando eu expus à igreja a minha situação, eu disse que se Deus me curasse, eu continuaria servindo Ele da mesma forma. Se Ele não me curasse, Ele não deixaria de ser meu Deus. E eu continuo com o mesmo propósito. Não é para me vangloriar, não. Porque tem coisa na vida da gente que a gente tem que tomar uma atitude. Sabe? Tem que tomar uma atitude. Você acha que em alguns momentos a minha carne não pensou em murmurar, em esbravejar? Sim! Mas eu abri mão de fazer isso. Eu neguei a mim mesmo, a essa carne maldita, essa carne que jamais vai converter. E tomei a atitude de continuar crendo, independentemente das circunstâncias, de continuar crendo. Se o vento estiver no sentido favorável, eu estou crendo. Se o vento está contrário, continuo crendo. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele me tirou de onde me tirou. Onde eu estava 1000 vezes, 1 milhão de vezes pior do que está hoje. Anos-luz de distância. Por mais difícil que esteja passando, por mais difícil que a vida que você está vivendo, amado, você que está me ouvindo na sua casa, é 1000 vezes estar do jeito que você está hoje, e na presença do Senhor, do que aquela vida que você vivia outrora, sem estar na presença dEle. Não desanime. E mais uma vez, para encerrar, eu repito: a cruz que você tem que tomar dia após dia, tomar sobre você, sobre si. Essa cruz não é a convivência com sua esposa, com seu marido, com um filho difícil, com a vida financeira toda detonada. Isso não é a cruz. Você tem que suportar essa cruz, amando a sua esposa. Você, esposa, amando o seu marido, amando o seu filho, por mais difícil que ele seja. Isso é tomar a sua cruz. Negando as suas vontades,
vontade de esbravejar, vontade de amaldiçoar. Abre mão disso. O Senhor é contigo, marido. O Senhor é contigo, mulher. O Senhor não te abandona, porque Ele fez essa promessa que jamais nos abandonaria. Porque você se esfriou tanto para as coisas do Senhor, amado? Porque você se afastou tanto das coisas concernentes a Deus, a palavra, a oração, a comunhão? Por quê? Por quê? Porque você abandonou a fé. Porque você não crê mais como cria antes. Deus continua o mesmo. Com certeza foi você, fomos nós que mudamos. Mas ainda há tempo. Há tempo de voltar atrás. Há tempo de rever os nossos conceitos. O Senhor conta com você na obra dele. Ele diz: se alguém quiser ser meu discípulo, tudo que ficou pra trás, eu olho pra você. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. O que mais Ele quer é que você esteja junto dele. Não troque. Não troque. Não troque tudo que Jesus fez por você a troco de migalhas, de prazeres momentâneos. O Senhor não quer que a gente sofra, principalmente quando a gente, por teimosia, quer permanecer no caminho errado, mesmo sabendo que é errado. Lembra onde você caiu. Lembra onde caíste. Volte aonde caiu. Conserta. E continua a caminhada. Não fique estagnado. Não fique inerte. Deus te levantou como um profeta na casa dele. Deus te levantou como um pastor, um mestre, um levita. Tem uma multidão de gente que estão à sua espera. E Deus te deu talentos para que você possa usá-los nessa empreitada. E quer te usar para Ele realizar a obra na vida de muitas pessoas. Se disponha. Se disponha. Se disponha. Negue a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga o Senhor. Siga-o. 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 Siga-o.
Não siga sozinho. Mas as pessoas ver você seguindo Jesus, vão sentir o prazer, o desejo de fazer o mesmo. E você vai servir de condutor também para este caminho, que é Jesus. O Senhor conta com você. Tem uma multidão indo para o inferno, e Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Não esqueça disso. Você que está ouvindo essa ministração, saiba que Deus, Ele te deu um ministério. Ele te deu um ministério. Ele te deu talento. Não enterre esse talento. Ele vai voltar e vai querer saber de você o que você fez com o talento que Ele te deu. Pense nisso. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que todas aquelas pessoas que estejam nesse momento, Senhor, com a fé em decadência, sem esperança, sem entusiasmo de te servir, sem prazer em ir à tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, reacenda aquela chama, Senhor, a chama que outrora havia, reacenda essa chama, em nome de Jesus, ó Deus. Pessoas que tinham prazer de louvar, de engrandecer o Teu nome, e hoje, Senhor, o prazer deles, Senhor, é ouvir músicas que não tem nada a ver contigo, Pai, em nome de Jesus. O prazer dele está em outra situação. O prazer dele, Senhor, está nas coisas do mundo, está nas coisas que satisfazem a carne. Oh Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa possa voltar para o Senhor, se arrepender e voltar para os seus caminhos, em nome de Jesus. Eu oro por essa família, eu oro por essa esposa que está triste neste momento, porque talvez, Senhor, está passando por uma situação de dificuldade no relacionamento. Eu oro por essa mulher que está se sentindo humilhada, abandonada. Eu oro por esse marido que está se sentindo desonrado. Eu oro por esse filho que não está sentindo que não está sendo amado pelos pais, carente afetivamente. Em nome de Jesus, eu oro por essa casa que está ruindo. Pai, em nome de Jesus, venha com socorro, venha com Teu socorro sobre essa família, essa casa, Pai, em nome de Jesus. Não deixa que essa família venha a ser destruída pelo inimigo. Não deixa que essa família, Pai, venha a ser destruída, Senhor, pelas escolhas erradas. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos use cada um de nós para alcançar essas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha nos levar ao encontro dessas almas perdidas, ó Pai. Venha nos levar ao encontro daquelas que estão precisando, Senhor, da Tua presença, precisando da Tua vida. Que nós possamos ter essa vida a ser compartilhada com eles, ó Pai. E eles venham entender, ó Pai, que jamais deveriam ter saído dos Teus caminhos. Que eles venham entender, Senhor, que o momento mais feliz da vida deles, embora tendo lutas, era quando estava na Tua presença. Em nome de Jesus. Deus, eu Te louvo por essa noite. Eu Te louvo, Pai, por todas essas pessoas, ó Pai, que estão neste momento, ó Pai, ouvindo essa palavra, Senhor. E que elas venham realmente, Senhor, se posicionar em nome de Jesus acerca desse chamamento de Jesus. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus, que essa palavra possa realmente achar lugar nos nossos corações, no seu coração, para que juntos possamos romper para a glória do Senhor. Queridos, a obra do Senhor, ela não para, ela continua. Eu quero desafiar você a continuar também sendo fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas. A palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que o vosso fruto na terra não seja estéril. Querido, Deus é um Deus fiel, é um Deus de aliança, Deus é um Deus zeloso. E eu quero desafiar você também a continuar sendo zeloso e fiel ao Senhor. Então eu quero deixar aqui os dados da nossa conta bancária aqui da igreja. Caso você queira fazer e devolver o seu dízimo por meio do depósito, por meio de transferência bancária, nós queremos aqui receber com gratidão ao Senhor, sabendo que você está entregando ao Senhor, e eu quero orar por você, grato a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por cada dizimista e por cada ofertante. Que o Senhor continue abençoando e superabundando cada um dos seus filhos, Pai, para a glória do Senhor. Querido, como o pastor Luiz disse, estamos tendo aqui os nossos cultos presenciais, 8 horas da manhã, 10 horas, 17 horas e 19 horas. Mande o seu WhatsApp, confirme a sua presença, porque eu tenho certeza que Deus também vai te abençoar ricamente. Estamos seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde do nosso município, seguindo os protocolos de segurança, para que juntos possamos continuar adorando o Senhor em comunhão para a glória do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, e nesta semana teremos mais um culto da família muito especial, com um tema revolucionário. Você não pode perder. Fique conosco e você será surpreendido para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe seu ministério, e que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Que Deus te abençoe.